Boa noite. Meu nome é o professor Ellison, eu falo como professor de Geografia do Núcleo Regional de Londrina. O tema do meu PDE 2024 é Estudo sobre Geologia Geral, Formação do Planeta Terra, Tipos de Rocha e Movimentos da Crosta Terrestre. O meu público-alvo, alunos sextos anos e primeiro ano do ensino médio. Sobre Geologia Geral, muitas teorias são elaboradas a respeito da criação do nosso universo. A mais aceita hoje é a teoria do Big Bang, de autoria de Edwin Hubble. Esse autor, renomado autor, ele elaborou sua teoria observando o distanciamento que há entre os planetas. A partir de uma observação feita em seu observatório, ele pôde analisar que as estrelas estão se distanciando cada vez mais de um ponto original. Não se sabe que ponto que é esse, mas acredita-se, segundo essa teoria, que todo o universo teria surgido a partir de uma grande explosão. Como é essa grande explosão? Imaginemos que toda a massa estava concentrada num ponto do nosso universo. E esse ponto foi se expandido como se fosse uma bexiga, como essa. Essa nuvem se expandiu, houve uma grande explosão, gerou uma nuvem cósmica grande. Essa nuvem acabou se aglutinando em vários pontos e fazendo a formação dos sistemas que nós temos hoje, dos planetas, dos astros e tudo mais. Essa teoria da criação também foi corroborada por Alfred Wegener, quando ele estuda a evolução das crostas, das placas tectônicas e tudo mais. Então, são teorias que acabam por se complementar. Primeiro de tudo, vamos estudar a teoria de Alfred Wegener. Essa teoria também é chamada teoria de expansão do universo. Edwin Hubble elaborou essa mesma ao observar os astros dos céus, que eles estão em constante distanciamento uns dos outros, como se fossem esses dois pontos que nós temos aqui. Ele acredita que todo o universo estaria concentrado no ponto, houve essa grande explosão e houve um distanciamento que se vê até os dias de hoje. Partindo desse princípio, dessa teoria do Big Bang, ele elabora o seguinte questionamento: o universo é infinito? Se sim, somos em constante expansão? Se o universo não for infinito, então ele é finito, como se fosse no elástico. Ele sendo infinito, ele parte de um princípio de expansão e vai se expandindo a todo lado. Mas se ele for finito, ele vai atingir um limite máximo e a partir desse ponto ele vai se contrair para um novo Big Bang. Aí ele faz para um novo ponto. Aí ele faz o seguinte questionamento: nós vamos numa sequência de Big Bangs? São teorias que a gente ainda não consegue explicar, mas são coisas que são questionadas. Para explicarmos essa teoria, faço sempre o uso de um elástico, onde eu explico que o mundo teria, segundo a teoria do Big Bang, surgido a partir de uma concentração de material, como nós já explicamos. Estudando isso, vale realizar o seguinte questionamento: viemos de um Big Bang? Sim, é o que estudamos. Estamos em uma sequência evolutiva? Ou apenas um estágio? Estamos em uma sequência de Big Bangs? Para melhor exemplificar o tema, sempre uso um documentário. Existe um vídeo no YouTube chamado Vulcano, que ele vai explicar bastante sobre a teoria do Big Bang, a teoria das placas tectônicas, e que ele vai ser usado, ele vai fazer uma análise de como era o nosso planeta anteriormente e de como esse planeta ele veio evoluindo ao longo dos anos. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita hoje. É uma teoria que mais se adequa aos estudos que falam sobre essa expansão do nosso universo. Longe de fazer uma crítica entre criacionismo e evolucionismo, mas o Big Bang fala que algo foi criado a partir de algo, e a partir dessa criação houve uma evolução até chegarmos ao estágio atual. Formação do planeta e eras geológicas.
Quando o nosso planeta se forma, nosso planeta é algo bastante recente, a formação dele em termos de geologia. O nosso planeta é um dos mais jovens do sistema solar, tem algo em torno de 5,6 bilhões de anos, ou 4,6, alguns números variam. Mas ele é resultado de uma evolução para chegarmos até o estágio atual. Que evolução que é essa? Nós passamos por várias eras geológicas. A primeira era é a era azoica, sem vida, quando o planeta era apenas uma bola incandescente em que não havia nenhum tipo de camada rochosa. E posteriormente, com o resfriamento dessa crosta, a nossa atmosfera se forma, a crosta terrestre é a primeira camada rochosa a se formar, nós vamos estudar as outras duas depois. Mas a crosta se formando, ela libera gases para que a atmosfera se forme. Então, nós temos aí a azoica, onde nada disso existia, apenas uma bola incandescente, sem vida. Depois, a fase mais intermediária é a fase paleozoica. Isso foi há 540 milhões de anos atrás, quando surgem as primeiras florestas, os primeiros seres viventes. E depois nós vamos ter a fase mesozoica. Isso, nessa fase, duas coisas acontecem de interessante. Primeiro de tudo, é a formação de um megacontinente chamado Pangeia, que depois ele se fragmenta em Laurasia e Gondwana e até chegar à configuração atual, e é nessa fase que vai surgir os primeiros dinossauros. Alguns exemplares desses dinossauros evoluíram, conseguiram se adaptar às mudanças climáticas que aconteceram no nosso planeta ao longo do tempo e chegaram até os dias atuais. Então, a última fase que nós estamos vivendo agora é chamada fase cenozoica, e nós estamos no período quaternário dessa fase, que é uma fase bastante interessante. É a fase onde no último milhão de anos da criação do planeta é que vai surgir o homem. E é uma fase bastante interessante porque é a atual biosfera que nós conhecemos, com todos os animais que nós conhecemos, surge nessa fase quaternária. Inclusive o Homo sapiens sapiens surge nessa fase. Comparando a um relógio, nós temos aí, dentro de uma hora, no primeiro segundo, a fase cenozoica. No meio dessa hora, nós vamos ter a paleozoica, um pouco mais avançada, a mesozoica, e no último segundo vai ser a fase chamada cenozoica. As camadas da Terra, uma coisa bastante interessante. São basicamente três camadas, crosta, manto, núcleo, tendo as seguintes características. A crosta é a mais externa, mais fria e mais fina. É a mais sólida, é formada por minerais metálicos e não metálicos. Esta camada é a primeira a se formar no processo de evolução, como dissemos anteriormente. E é onde está a biosfera. Ela tem até 40 quilômetros de espessura. A segunda camada é o manto, que vai logo abaixo da nossa crosta. Ela vai de 90 até 2.900 quilômetros de profundidade, se divide em duas outras subcamadas. A manto superior com 2.000 graus Celsius e a manto inferior com 3.000 graus Celsius. Detalhe, todas as rochas, a chamada lava vulcânica que nós temos hoje no nosso planeta, vem do manto. E a última camada, mais interiorana, é o núcleo. É a mais interna, mais quente, mais sólida por pressão. Ela é formada basicamente por níquel e ferro, e ela é responsável pelo campo gravitacional do nosso planeta e pelo movimento de rotação também. Aqui nós temos as três camadas, a crosta, onde nós temos a biosfera, o manto e o núcleo interno. Também vale destacar que o manto e o núcleo são responsáveis por manter parte da temperatura do nosso planeta. Rochas. São basicamente três grupos rochosos existentes: as ígneas, as metamórficas e as sedimentares. As ígneas são rochas que são formadas no interior do nosso manto. Elas são resultados de um processo de derretimento do material existente na nossa crosta. Esse material se desloca para o manto, acaba virando material pastoso, material líquido, e acaba sendo expulso para a atmosfera. Metamórfica são rochas
que outrora foram ígneas, mas que por questões de pressão, por questões de temperatura, passaram por uma mudança mineralógica e que tiveram suas características mudadas desse tipo de rocha. Exemplos são ardósia e mármore. E aqui nós temos as sedimentares. As rochas sedimentares são formadas pelo processo de intemperismo, que pode ser o químico, o físico e o biológico. O químico é quando há um apodrecimento dos sais minerais por oxidação, isso se dá por contato da rocha com o meio ambiente, ela libera sais minerais, libera os minerais e esses minerais são recompactados. Aqui nós temos o físico, é a ação da temperatura que destrói as rochas, e a ação do vento também, que desgasta, e por último o biológico, que é a ação das plantas, que liberam suas raízes por dentro das rochas e acabam por destruí-las. Aqui nós temos um exemplo de rocha sedimentar, onde a parte mais baixa é a parte mais antiga, e há uma sequência de compactação ao longo dos milhões de anos. Atividades. Eu deixo sempre como atividade para os alunos. A partir daquilo que foi estudado, explique como funciona a teoria do Big Bang e o que vem ela explicar. Pesquise sobre cada uma das eras geológicas e as suas características, a sua datação. E agora aqui uma atividade especial para professores desenvolverem com alunos. Eu costumo sempre falar o seguinte: aula de geografia tem que ser dada no campo. Uma visita a uma pedreira, uma visita a um laboratório, pode fazer com que os alunos se interessem em coletar rochas e a estudar a estrutura mineralógica delas. Portanto, sugiro para os professores, levem seus alunos para o campo, levem seus alunos para coletar materiais. Lembre-se de uma coisa, aula de gabinete sempre será estressante para os alunos e professores. Portanto, diversificar é preciso. Obrigado.